Olá pessoal, tudo bem? Bom, este vídeo é um desabafo, porque é muito ruim viajar sendo pobre aqui no Brasil. E eu vou explicar para vocês um pouquinho da minha saga que torna um pouco as coisas de viajar bem cansativo. Aproveita, deixa seu like, seu curtida. Esse aqui é o canal Viajando Sendo Pobre. E não, eu não vou falar pra vocês o quão é barato viajar aqui no Brasil. Justamente eu tô falando como é ruim viajar sendo pobre aqui no Brasil. Bom, o vídeo antigo, eu já fiz alguns vídeos antigos falando como é muito bom viajar sendo pobre na Europa. Obviamente, ganhando em euro. Então, você ganhando em euro e viajando na Europa, você consegue hostels com menos de 15 euros o dia, passagem por menos de 20 euros ida e volta. Isso colocando lugares que são distantes um do outro. Então, por exemplo, se eu quiser ir da Irlanda para algum outro país, sei lá, Holanda, tem passagens low cost, que são passagens bem baratas, que chega a ser 20 euros, 25 euros, ida e volta. Então eu posso ir para Amsterdã, morando na Irlanda, e numa viagem de um final de semana gastar 100 euros. Se eu me esforçar muito para não gastar com nada, ou seja, não ir para lugares que eu tenha que pagar, ou ir em hostels que são mais baratos, ou seja, são hostels que não são tão legais assim do que um quartinho de hotel, comendo mal, não indo para restaurantes na qual a comida e o almoço já são 20 euros, mas comendo sim, ou no McDonald's da vida, que normalmente é a comida mais barata que tem lá, ou indo em mercados porque mercados na Europa são muito baratos. Você consegue fazer uma compra semanal por 20 euros morando sozinho, por exemplo. E se você mora com alguém ou tem uma família, você gasta numa compra geral 200 euros, mas assim, exagerando nas coisas, né? Porque você não precisa gastar 200 euros em compras. Não precisa. Então, você não comprando nada, não comprando souvenir, se você só bate e volta, indo numa passagem mais barata, que normalmente é meio de semana, e no hostel, e comendo o que o supermercado te oferece, você consegue, sim, fazer às vezes uma viagem de uma semana gastando 100 euros numa facilidade enorme. Só que não é assim que funciona aqui no Brasil. Eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu estou passando nesses 2 meses quase, 1 mês e meio. Eu sou ilustradora, pra quem não sabe. Essa aqui é meu Instagram, onde eu coloco as minhas artes, né? E eu passei para um evento que vai acontecer em Florianópolis. Pra quem não sabe, eu moro no Rio e eu teria que ir pro sul para ir nesse evento. Eu me inscrevi nesse evento porque, aqui no Rio de Janeiro não tem eventos de artes com muita frequência. Eu acho que não tem público ou só não tem interesse mesmo de fazer um evento assim. E 2, vou, né, no caso, porque o evento não foi cancelado, mas eu vou conhecer um outro estado, um outro lugar. Eu vou conhecer Santa Catarina. Eu nunca fui pra lá. Então pensei, bom, vou fazer 2 coisas que eu estou muito afim de fazer numa passagem só. E aí começou o meu problema. Eu fui aceita nesse evento em novembro. Quando eu vi as passagens, elas estavam num valor bem ok. Mais ou menos 350, 360 ida e volta. Lembrando que a viagem de Florianópolis é de 1h40. 2 horas dentro de um avião, quase. Quer dizer, 1h30, um pouquinho mais de 1h30 dentro de um avião. E eu conferi essas passagens colocando qualquer escala, porque eu não sabia que tinha escala, né? Porque eu pensei, pô, a viagem é tão rapidinha,
né? Eu vi que era 1h40, então, né? Não tem escala. Começou meu erro por aí. Eu vi mais ou menos as passagens pelo Google Flights, sem colocar nenhum filtro. E eu pensei, beleza, vai dar tudo certo. Vou pensar nisso mais em janeiro. Primeiro erro. E na verdade não foi nenhum erro consciente. Talvez porque eu estava realmente muito acostumada a viajar na Europa. Faz 2 anos que eu não viajo, que eu não saio de casa. É uma viagem de trabalho que eu vou aproveitar, talvez, para que seja uma viagem turística também. Então eu não me liguei que aqui no Brasil é diferente. Beleza? Beleza. Passou-se um tempo, em janeiro, pensei, agora sim eu vou começar a procurar passagem. Quando eu pensei nisso, era 4 de janeiro, né? Estamos em fevereiro, não sei quando eu vou editar esse vídeo e dar up no canal. Mas já se passou 1 mês e meio, tá bom? Eu tenho que estar em Florianópolis no final de março. Desde então, eu não consegui nenhuma passagem barata, ok? Todas as passagens que eu consegui, elas eram com escala. E aí vem a parada absurda. Porque a viagem de Florianópolis é 1h40, rapidinho, sabe? Tem bairros aqui da cidade que eu moro que são muito mais longos que 1h40. Beleza, beleza. Mas, talvez porque a gasolina aumentou bem no iniciozinho do ano e porque não tem variedade de companhia aérea. E por quê? Quer dizer, só tem 3, né? Latam, Azul, Gol e mais algumas outras, que não são do território nacional. As nacionais são só essas 3. E porque essas companhias, elas querem faturar bastante, e além do nosso, né, como estamos em relação à economia com o país, as passagens estão muito altas e as que estão mais ou menos baratas são as que têm muita escala. Só para vocês terem uma noção, viagens com 2 escalas para Florianópolis, Rio de Janeiro, Florianópolis, uma viagem que demora 1h40, essas de 2 escalas demoram 24 horas. E assim, daqui do Rio vai para Brasília, e de Brasília vai para Campinas, e de Campinas vai para Florianópolis. Você não consegue nem conhecer Brasília, nem Campinas, e fica 1 hora no aeroporto, sendo que o aeroporto é um ambiente extremamente caro, né? Eu não tô indo para um outro país, eu tô indo para aqui, pro meu território, 1h40 dali. Tá. As de uma escala também são mais ou menos assim, 7 horas, você vai para, sei lá, para Campinas para esperar o avião para pegar o de Florianópolis. Uma viagem que dura 7 horas, mas que na verdade é 1h40. Obviamente eu peguei a de não escala. E a de não escala é absurdamente cara. Para vocês terem uma noção, o Google Flights agora deve estar, nos dias que eu preciso ir, uns R$700. A passagem não diminuiu, tá bom? Ela diminuiu um pouco para 500, mas era sempre 700 e 500. Bom, eu não vou ser injusto. Realmente o preço diminuiu em algum período. E eu burramente não comprei, mas eu vou explicar o motivo, gente. Eu vou explicar porque tem um motivo muito bom. A passagem em um período muito curto ficou para R$397. Ótima oportunidade para comprar. Mas eu pensei como uma pessoa que viajou por muito tempo na Europa. E quando você vai viajar aqui no Brasil, você não pode pensar em vantagens, você não pode pensar em facilidades e muito menos em passagem barata. Então, as condições de pegar essa passagem sem escala por R$397 eram chegar em Florianópolis meia-noite, sendo que a maioria dos lugares não aceitam, não aceita check-in, né? Depois de 10 horas da noite, às vezes mais tardar 11 horas. Eu achei um lugar que aceitava meia-noite.
Mas eu iria chegar nesse lugar muito mais do que meia-noite, porque eu ia chegar em Florianópolis meia-noite. Eu não ia conseguir chegar no lugar 1 hora depois para conseguir entrar nesse hostel. Eu até poderia dormir no aeroporto, que é uma coisa comum que a gente faz, só que ia ser no dia anterior do evento, então ia dar certo, né? E eu teria que chegar no Rio de Janeiro 8 horas da manhã, o que é um bom horário, né? Porém, no aeroporto que o caminho é complicado. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem 2 aeroportos, Santos Dumont e Galeão. O Galeão é o aeroporto maior que Santos Dumont, porém o aeroporto tá meio fantasma e ele passa por um lugar muito perigoso. Para a pessoa que precisa de transporte público, que no meu caso, que sou eu no meu caso, eu teria que pegar a BRT. Eu realmente evito o Galeão. O Galeão não é um lugar legal para ir e chegar, enfim. Principalmente qualquer horário de lá. Então eu optei por não. E o que aconteceu? Eu, me ferrei. Eu ia falar um palavrão, mas aparentemente não pode falar palavrão aqui no YouTube. Então, eu não consegui, não comprei, eu esperei uma passagem melhor e as passagens aumentaram de novo. Eu queria ser que nem a Ludmilla, que resolveu viajar pra Holanda num dia e no outro tava lá. Porque se você ficar esperando passagem barata, você não consegue. E aí eu vejo gente falando, mas viajar sendo pobre é uma coisa de... Se você quiser, você consegue. Que nem a Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas não é assim que funciona. Tá tudo muito caro. Isso porque eu nem falei o valor do hotel, do Airbnb, do lugar que eu vou ficar. Porque não tem hostels baratos. É tudo muito caro. Tá tudo muito além do que um pobre pode pagar. E Florianópolis tem um problema que eu acho... Pra você viajar sendo pobre, é um problemão. O transporte público é inexistente, é ruim. Um ônibus, para você chegar daqui até aqui na ilha, você tem que pegar um ônibus que vai até aqui, esperar meia hora para pegar um ônibus que vai até aqui, esperar meia hora para pegar um ônibus que está aqui. Em uma viagem que você pega de Uber e leva, sei lá, meia hora, você pega 3 horas só de ônibus. Eu não gosto de andar de Uber. Primeiro porque é muito caro você se locomover de Uber por 7 dias. Imagina, ir e voltar pagando R$30, R$60 por dia. Não tem como. Outra que o transporte de aplicativo, ele é precário em qualquer lugar do país. Então é uma coisa que você não pode contar. E eu, como viajante sozinha, solo, feminina, no Brasil, não é legal pegar Uber. Não é, né? Não é legal pegar aqui na minha cidade, imagina em outra. Então, assim, é complicado. Porque eu sei que esse problema de transporte público não é um problema apenas de Santa Catarina, de Florianópolis. Tem muitos lugares que... Eu estava pesquisando os lugares para viajar em janeiro. E aí eu tava querendo, sei lá, um lugarzinho aqui no Rio de Janeiro, que não fosse uma cidade grande. E qualquer lugar que não é uma cidade grande... não tem transporte público e você tem que ficar dependendo de táxi, de Uber. Então, qualquer lugar que eu tenha que me locomover, eu tenho que pegar ou tenho que alugar um carro e eu não sei dirigir, ou eu tenho que depender de táxi e Uber. Não é nem seguro, nem barato. Então, assim, não tem como você viajar sendo pobre aqui no Brasil. É isso. Eu já arrumei umas alternativas, né, em relação a Florianópolis. Tem um ônibus, o lugar que eu vou ter que estar é do lado do aeroporto. E aí tem um ônibus do centro que vai até o aeroporto e eu achei essa alternativa bem interessante. Porque aí eu posso não ficar só naquele lugar do aeroporto, eu posso também me hospedar no centro. Mas, pra chegar lá, eu preciso pagar a passagem, né? E tá tudo muito caro. E aí eu tenho que pegar também um lugar pra ficar. E tá muito caro. Essa viagem pode estar... Eu tô querendo gastar R$700. Eu posso estar gastando R$1.000. Só pra estar lá. Só pra ficar lá. Dá pra viajar sendo pobre no Brasil? Quem tem R$1.000 pra viajar? Não, né? Bom, então fica aí o meu desabafo. Eu espero que eu consiga. Quer dizer, eu vou ter que conseguir.
Mas eu espero que eu consiga ficar um tempinho para poder turistar também e para fazer vídeos aqui no canal, não é mesmo? Mas eu espero que vocês entendam a minha indignação em relação a essa viagem e a qualquer outra viagem que eu tenha que fazer. Deixa seu like, comente e me fale se você concorda ou não e se tem algum outro lugar que eu consiga uma passagem barata que não seja o Google Flight. Eu sei que não tem, mas vai aqui. Enfim.